Olá a todos, estou aqui para fazer a defesa do meu TCC, defender a minha tese do meu artigo científico. Meu nome é Neuza Maria Coelho Souza e estive sob a orientação da professora Camila Marcelina Pascoal, cuja orientação foi fundamental para que eu pudesse desenvolver esse trabalho acadêmico, para que eu pudesse compreender como ele iria acontecer, passo a passo, e a presteza nas suas informações, a rapidez com que ela retornava, foi crucial para que isso pudesse acontecer e de forma prazerosa e satisfatória para mim. E o tema escolhido para este trabalho, para desenvolver essa pesquisa, foi Evasão Escolar, os desafios para manter os alunos da EJA nas salas de aula, neste tempo de pandemia, visto que agravou-se a situação do mundo, em especial do Brasil, e as escolas foram obrigadas a se reinventarem. Os professores foram obrigados a se adaptarem a uma tecnologia a qual não estavam acostumados. Então, a partir disso, surgiu a curiosidade de compreender melhor como isso estava acontecendo, como eles estariam desenvolvendo os trabalhos junto aos alunos da EJA. Então, por isso surgiu essa curiosidade e a necessidade de se aprofundar, de aperfeiçoar-se e compreender melhor este tema e as realidades dos alunos da EJA. E para fazer essa entrevista, nós fomos até a instituição, entrevistamos os professores, conversamos com os professores, ou seja, não com todos, pois os que se dispuseram a colaborarem com esse trabalho foram 3 professores da instituição, pesquisada e mapeada previamente. Então, para fazer esse trabalho, foi elaborado no Google Forms formulários de pesquisa, questionário. Foram elaborados questionários para os professores, com perguntas abertas, e para os alunos, com perguntas fechadas. E ali foi possível conhecer um pouco de cada realidade, de cada aluno. Entender que a situação não estava fácil para ninguém. E isso fez com que muitos deles se afastassem, se evadissem das escolas, devido às fragilidades, devido a mortes que ocorreram em algumas famílias. Então isso fez com que eles pudessem se afastar das salas de aula. E quais foram os objetivos trabalhados para este trabalho? O objetivo geral foi o de identificar as fragilidades na raiz do problema, para compreender melhor tudo isso, fazer mesmo aquela confrontação de dados para entender como que iria se fazer para que os alunos tivessem acesso às informações e as aprendizagens acontecessem nesse tempo de pandemia. E aí foi feito todo esse trabalho para poder identificar de fato o que estava ocorrendo para que os alunos pudessem se dispersar, para que os alunos estivessem fora das salas de aula neste tempo. Então, por isso foi feito esse estudo, para maior clareza dos fatos, para maior entendimento do que estava ocorrendo. E este objetivo foi possível com ele dar mais ênfase e aprofundar-se bem mais a fundo nessa dimensão, para que assim fosse possível conhecer e compreender a realidade dos alunos, uma vez que a realidade de cada aluno é discrepante, pois muitos são pobres, muitos não têm internet em casa, muitos não têm acesso aos livros, aos materiais didáticos. Então, devido a essa desigualdade,
é que foi possível entender o quão difícil estava sendo este período para os alunos. E os objetivos específicos deste trabalho foi o de mapear o perfil de cada estudante, né? Ao passo que cada um tem uma classe social diferente, ou seja, a maioria são mais humildes, mais pobres. Então, isso foi sendo destacado, foi sendo mapeado dentro de cada resposta obtida através do questionário respondido por eles. Ou seja, esse questionário foi preenchido por 32 alunos. Ainda ficaram bastante alunos por responder, mas essas 32 pessoas que responderam, foi possível compreender o perfil de cada estudante. Também, como objetivo específico, analisar os fatores que ocorreram, os fatores que vieram a contribuir para que a evasão escolar acontecesse neste tempo, como ainda está acontecendo, pois a pandemia ainda não acabou. Oportunizar aos alunos momentos de estudo. Esse é um objetivo fundamental para que eles tenham oportunidade de ter acesso às informações, de ter o acesso aos conteúdos, aos materiais, para que eles possam estar mesmo dando continuidade a esses estudos, apesar de estarmos ainda com um período agravado, né, porque a pandemia ainda não passou e cada vez mais vai se compreendendo a dificuldade que é, pois os professores estão tendo muito trabalho, né? E a gente percebe na instituição estagiada, na instituição mapeada e entrevistada, eu pude perceber o quão esforçados os professores estão e continuam para que isso possa chegar aos alunos. Então, eu coloquei no gráfico, eu coloquei na tela o gráfico dos alunos matriculados nessa instituição, pois os professores entrevistados foram 3. Os professores respondentes ao questionário foram 3. Então, por este gráfico, nós podemos perceber que a instituição, só nesses 3 professores entrevistados, eles têm bastante alunos matriculados. Porém, existem ainda alguns faltantes e evasivos, né? Ou seja, não estão todos em sala de aula, mas o objetivo é de que, com a ajuda de toda a instituição, de toda a equipe pedagógica, os alunos possam ser resgatados para voltarem às salas de aulas. E também podemos observar neste outro gráfico que os alunos da EJA, eles são compostos de faixas etárias mistas. Tem jovens, tem pessoas de meia idade, tem vovôs, 70 anos. Então são várias as faixas etárias. E é tão prazeroso e é tão importante ao observar cada resposta daqueles alunos, de você sentir o prazer que eles têm de estarem voltando às salas de aula, pois pude ter a chance de conversar com um idoso ao qual ele disse que foi extraordinária essa oportunidade de voltar à escola. Então isso é motivador para qualquer professor. Ou seja, falando dos autores que contribuíram para que este trabalho pudesse acontecer, nós temos aqui Ana Maria Soeck, 2017, temos o Miguel Gonzalez Arroio, 2006, e o Antônio Carlos Gil, 2008, entre outros. Mas o que se destacou para mim neste trabalho foi o autor Antônio Carlos Gil, porque ele fala da entrevista. Ele fala da entrevista à instituição, de como abordar o entrevistado. Ele fala que nós precisamos ser acolhedores e que o entrevistado, ele precisa receber bem o entrevistador. Ou seja, o entrevistador também precisa formular boas perguntas para que as respostas sejam assertivas.
Então eu achei muito importante o trabalho, a contribuição desse autor para o meu trabalho. E para a comunidade escolar, qual a contribuição que este trabalho veio trazer para a comunidade escolar? Bom, a partir de uma reflexão, eu encontrei assim várias oportunidades que a comunidade escolar tem para que esse trabalho seja útil. Levar a comunidade escolar à reflexão. Esse é o ponto crucial, porque a instituição ela é feita de pessoas. E pessoas precisam refletir, precisam pensar, precisam comunicar-se entre si. E a partir dessa reflexão, certamente tudo fluirá, as aprendizagens ocorrerão, os alunos estarão dispostos, animados e com certeza esse trabalho sim terá uma grande ajuda, uma grande contribuição para toda a comunidade escolar, ao meu ver. Finalizando a conclusão desta pesquisa, deu-se muito de todos. Todos os interessados ajudaram, todos contribuíram, os quais eu conversei na instituição, se dispuseram a ajudar e o fizeram com alegria, com prazer. E concluindo tudo isso, foi prazeroso entrevistar essa escola, receber as respostas desses alunos. Então, diante desse fato, conclui-se que a comunidade está preparada. A instituição mapeada neste estudo, ela declarou-se otimista e preparada para implementar e inovar as suas metodologias de ensino, indo em busca dos alunos, ligando, valorizando cada aluno, valorizando as suas habilidades e as suas competências e enaltecendo cada um, pois sem conhecimento ninguém chega a lugar nenhum. E finalizando, eu deixo os meus agradecimentos. Claro, especialmente a Deus, né? Porque sem Ele nada disso teria acontecido. Aos docentes da instituição, em particular, a professora doutora Camila, que foi primordial para o meu trabalho acontecer, e por fim a instituição FAEL, pelo aprendizado nesses 4 anos. E é isso. Obrigada.